Romanos capítulo 9, verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé? E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Senhor, nos abençoa, que a Tua palavra nos edifique, nos ensine, Senhor, nessa noite, que eu possa ser um instrumento Teu, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos sentar. Isaías capítulo 8, versículos 13 e 14, a palavra de Deus nos fala, vamos lá, Isaías 8, 13 e 14. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Interessante, quando Jesus falava a respeito de uma declaração de Pedro, e Pedro disse, ele falou: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou me entregar ali. Pedro falou: que é isso, Jesus? Não diga isso de ti mesmo. E veio falando que ele não deveria dizer isso, e era uma verdade, era um plano de Deus. Ele disse: para trás de mim, Satanás, arreda, fora daqui. Você é para mim uma pedra de tropeço. Está lá em Mateus 16, 23. E é interessante como nós vemos agora Romanos, ou a carta aos Romanos, esse é o texto, o versículo que Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Jesus Cristo é uma pedra de tropeço, eis, como diz a profecia, que coloco em Sião uma pedra de tropeço, e quem nela crer não será confundido. Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina, Ele é o fundamento da nossa vida. Aliás, o nome da igreja é a Casa da Rocha, edificamos a nossa vida sobre Ele. 1 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, o apóstolo Pedro nos ensina assim: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para você que crê, essa pedra é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Interessante isso. Jesus Cristo foi colocado como pedra angular, a pedra de fundamento. Essa era como se fosse uma viga baldrame, um grande platô, uma pedra onde você acima dela podia edificar. Era uma base, era já me faltam as palavras. Era o alicerce, esse tipo de pedra chamada pedra angular, pedra de esquina, a pedra onde sobre ela podia se edificar. E de repente você vê o mesmo texto dizendo que essa mesma pedra é uma pedra de tropeço. Israel é responsável pela sua própria rejeição nesse texto que nós lemos de Romanos, dizendo Paulo, que era o pregador aos gentios, ele pregava o evangelho para quem não era romano, e aliás muitos o recriminavam por isso, mas era o correto, o evangelho era para todo mundo. E ele diz: engraçado, os gentios, os gregos, que não são de Israel, alcançaram o favor de Deus, alcançaram a salvação, e os judeus que buscavam a lei, que não decorria da fé, mas por suas obras, me parece que não alcançaram, tropeçaram na pedra de tropeço. Jesus foi uma pedra de tropeço para aqueles que não compreenderam o que Ele era. Interessante como Jesus Cristo falava ao povo,
e as pessoas eram abençoadas, o povo era curado, mas os escribas, os fariseus, os hipócritas não suportavam a doutrina de Jesus, eles não aguentavam aquilo. Aliás, eles queriam matar Jesus, queriam acabar com ele de qualquer jeito. Aproveitaram um dia de festa onde sempre eles soltavam um criminoso e soltaram Barrabás para crucificar a Jesus Cristo. E ele foi perseguido porque dizia exatamente aquilo que os fariseus não queriam ouvir. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Vocês percorrem o mundo para converter uma pessoa ao judaísmo, para fazer um prosélito, e depois torna essa pessoa 2 vezes mais filho do diabo do que vocês. Vocês vão na casa das viúvas, pobres coitadinhas, para dizer que vai fazer oração e devoram o que ela tem na geladeira, pelo amor de Deus. Vocês limpam a parte exterior do copo, que é uma boa aparência, mas a parte de dentro é tudo suja. Vocês varrem a poeira para debaixo do tapete, vocês são falsos, vocês são mentirosos. Deus não quer isso, não quer esse cumprimento da lei. Ainda falou para os discípulos: se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão ver o reino de Deus. Não adianta vocês quererem cumprir o que está escrito, não cobiça a mulher do próximo, mas dentro de você já pensou 1000 coisas, já adulterou, mano. A justiça de vocês tem que ir além da letra, tem que ser algo mais profundo. E esse tipo de coisa não era aceito pela comunidade religiosa na época. Isso não era aceito porque isso era muito antagônico ao que eles faziam, porque a base deles era uma base de hipocrisia, de mentira, de falsidade, de aparências apenas. Então, para eles, Jesus Cristo, que veio para ser a pedra e o fundamento onde nós edificamos a nossa vida, para eles foi um tropeço. Jesus atrapalhou tudo. Que negócio é esse do véu rasgar? Agora não tem mais sacerdote. Como é que é o negócio? Está querendo acabar com a nossa casta sacerdotal? Você não tem sindicato, não? Quantos sacerdotes vão ficar desempregados? É uma coisa muito louca você parar para pensar que Jesus veio fazer uma reviravolta em tudo que estava ali. Esse templo aí eu vou destruir, em 3 dias eu vou reconstruir. Você está ficando louco, esse cara está maluco, ele bebeu. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Todo mundo foi embora. Você está ficando louco? Jesus veio lá aos discípulos: Senhor, tudo bem, mas é muito pesado esse discurso, que papo é esse de canibal que você está falando? E Jesus falou assim: se vocês também não estão aguentando, porta da rua é serventia da casa. Aí Pedro falou: não, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então tá legal, então fica aí, aguenta firme, que é isso mesmo. Vocês não conseguem orar comigo, mas nem um pouco? Eu vou lavar os pés de vocês têm que fazer assim uns com os outros, serem humildes. Esse discurso era um tropeço, era uma peste dentro da religião judaica naquela época. Agredia, feria, falava muitas verdades, apresentava e expunha muitos pecados. Bom, João Batista perdeu a cabeça por isso, por ter denunciado uma relação ilícita, incestuosa, na casa real. São coisas que batiam de frente com tudo aquilo que os judeus, de maneira errada, mesmo na ótica da lei, faziam. E para eles isso foi uma pedra de tropeço. E eu então fiquei pensando a respeito disso. É possível que eu tropece em alguma coisa que o diabo colocou. O que não pode acontecer é eu tropeçar nas coisas que Deus me deu. E aqui tem uma coisa muito parecida. Aliás, eu tenho dificuldade para explicar uma e outra, porque elas são tão iguais por serem parecidas, que parecem que é a mesma coisa, por serem semelhantes. Tamanha igualdade que nós encontramos na semelhança das duas, mas elas são diferentes. Na minha visão, elas são diferentes. Uma coisa é eu tropeçar naquilo que o diabo me propôs. A outra é eu tropeçar no tipo de vida que Deus me propôs. Me parece que tropeçar no errado é diferente do que tropeçar no certo. Não sei se você já parou para pensar nisso. Tem coisa que é errada, e eu caio nela e tropeço na minha caminhada. E tem coisa que Deus me propõe que é certa, mas eu não consigo fazer, aquilo bate contra a minha verdade, e eu vou ter que expor as minhas verdades, aquilo me incomoda, então eu tropeço no que é bom. E quando eu tropeço no que é ruim, é algo que pode acontecer, o diabo é aquele que tenta,
e de repente numa fraqueza você tropeça. Mas nós não podemos tropeçar naquilo que Jesus Cristo trouxe para nós. Eu acho que uma das coisas mais terríveis é quando a gente descobre que a nossa religião, o nosso jeito de servir a Deus é hipócrita. E quando a gente descobre que nós estamos fazendo coisas na nossa vida que são meramente mecânicas, são vãs repetições de atitudes que nós não levamos nem a nossa consciência em conta se aquilo realmente é de Deus ou não, e a gente vai agregando um monte de coisas na nossa religião, e apetrechos, e crendices, e máximas, e frases, e coisas que a gente nunca confirma se aquilo é mesmo de Deus ou não, e de repente a gente se depara com algo que vem do Espírito, algo que vem de Deus, e a gente tem dificuldade de aceitar, porque na verdade a gente foi andando tão distante daquilo que era de Deus. Você pegar duas linhas que são paralelas, elas são perfeitamente paralelas, elas vão ser paralelas desde agora até o infinito. Se você em uma delas colocar meio grau, 0,25 graus de diferença, vai passar 1 quilômetro, 2, 3, 10, 1000, vai chegar uma hora que elas são tão distantes umas da outra, que é impossível você uni-las. E quando nós temos uma caminhada, por mais insignificante que seja nosso desvio, nós começamos a andar numa direção errada, e quando nos deparamos com as verdades daquele que é a rocha da nossa vida, nós tropeçamos nele. Tropeçamos em Deus, Ele é a rocha. Nós podemos até tropeçar no diabo, mas nós não podemos tropeçar em Deus. Deus não pode ser tropeço para mim. Aliás, Ele tem que ser a alegria da minha vida e a minha bênção. Se Jesus Cristo é a pedra, que é a minha base sobre a qual eu edifico, eu não posso tropeçar naquilo que é a base da minha vida. Se eu tropeço naquilo que é a minha base, eu não tenho como ficar de pé. Eu não tenho como prosseguir. Trocando em miúdos, eu não posso ter dificuldade com as coisas que são de Deus. Deveria ter com as coisas que são do diabo. Senão eu estou me assemelhando aos fariseus e aos hipócritas, estou tropeçando em Deus e não tropeçando em Satanás. Os mandamentos de Deus não podem ser um problema para mim, não pode ser um problema para nós. Orar, ter fé na palavra, esperar, crer, ser humilde, ser honesto, ser obediente, ter amor, ter compaixão, sabe? Ser complacente, andar mais uma milha, dar a outra face, perdoar, saber compreender, saber andar no tempo de Deus, buscar direção na palavra, fugir das coisas que têm aparência do mal, não se dar bem em ambientes de pecado, não ouvir o conselho do ímpio, não se deter no caminho do pecador, não se assentar na roda dos escarnecedores, coisas como essas não podem ser um problema para nós, ou não deveriam ser. Nós não poderíamos ter problema para obedecer e aceitar uma coisa que vem de Deus, eu não posso trupicar nisso. Senão eu estou dando um tiro no meu pé, dando um tiro na minha base, eu estou destruindo tudo aquilo que eu quero construir para a minha vida. Se eu tropeço no que o diabo me deu, eu tenho Deus para correr e me arrepender. Mas se eu tropeçar em Deus, eu vou correr para quem? A gente olha ao longo da história na palavra, homens que tropeçaram naquilo que Deus havia lhes proposto, e outros tropeçaram no seu pecado, na sua própria cobiça, nas oportunidades que o diabo lhes propôs. As duas coisas me parece que andam muito juntas, mas elas têm lados diferentes, ou faces viradas para lados diferentes.